Olá, bom dia. Vamos dar início à aula de física. A nossa aula hoje é a aula número 17, onde o assunto é a potência mecânica. Então, vamos aumentar aqui a imagem. Então, quando a gente olha um guindaste como esse, né, e observa uma pessoa, os dois estão executando um trabalho, ou seja, estão realizando uma tarefa. Tá? Então, o que a gente percebe é que esse guindaste aqui, ele tem uma potência muito maior, porque ele vai realizar o mesmo trabalho que esse homenzinho aqui, só que num tempo bem menor. Então, quanto menos tempo, né, a máquina levar para fazer, para realizar uma tarefa, ou seja, realizar um trabalho, maior vai ser a potência dessa máquina. Então, a potência é uma grandeza usada para determinar a quantidade de trabalho que é realizada em um processo. A potência é uma grandeza física escalar, medida em watts. Lembrando que uma grandeza escalar é aquela que não necessita de uma orientação, ou seja, não necessita de um sentido e nem de uma direção. Dizemos que uma máquina é mais potente que outras máquinas quando ela é capaz de realizar a mesma tarefa em um tempo menor, ou ainda realizar uma quantidade maior de tarefas no mesmo intervalo de tempo. Então, a nossa equação da potência é a potência igual a trabalho dividido pela variação do tempo. A potência dada em watt, o trabalho em joule e o tempo em segundos. A unidade medida a potência adotada pelo Sistema Internacional é o watt, unidade equivalente ao joule por segundo. A unidade watt foi adotada a partir de 1882 como forma de homenagem aos trabalhos desenvolvidos por James Watt, que foram de extrema relevância para o desenvolvimento das máquinas a vapor. E na física, trabalha a medida da transformação de uma forma de energia em outras formas de energia mediante a aplicação de uma força. Sendo assim, a definição de potência pode estar relacionada com qualquer forma de energia, tais como a energia mecânica, energia potencial elétrica e energia térmica. Cálculo da potência. Podemos determinar a potência realizada pela aplicação de uma força F que desloca um corpo de massa M em uma distância D. Aqui a gente tem a distância D, né? A força aplicada. Então, esse caixote, ele foi puxado, né, por essa distância D, formando um ângulo X aqui com o plano de deslocamento. Lembrando que força é dada em Newton, né? Podemos calcular a potência do movimento por meio da definição de potência média. Ou seja, potência igual a trabalho dividido pela variação do tempo. E podemos substituir, então, o trabalho pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, precisamos recordar que o trabalho realizado por uma força pode ser calculado por meio dessa fórmula. Então, trabalho igual a força que multiplica o deslocamento, que multiplica o cosseno, dividido por delta T, ou seja, a variação de temperatura. Então, aqui a gente só substituiu, né, o trabalho pela equação do trabalho. Para os casos em que a força aplicada é paralela à distância percorrida pelo corpo, o cosseno do ângulo zero terá o seu valor máximo, ou seja, cosseno do ângulo de zero é igual a 1. Portanto, a potência média poderá ser calculada a partir da seguinte relação. Lembrando que quando a gente calcula o trabalho de uma força que é paralela,
A gente apenas multiplica a força pelo deslocamento. Então, aqui a gente pode substituir, né, a força multiplicada pelo deslocamento dividido pela variação do tempo. E lembrando que a velocidade média de um corpo é a distância dividido pelo tempo, ou seja, podemos substituir a distância dividido pelo tempo pela velocidade. Então, essa é outra equação, né, possível de ser utilizada para calcular a potência. Então, é possível calcular a potência com a qual a energia presente em um corpo é transformada. Isso é possível se soubermos o módulo da força resultante, que deverá ser multiplicado pela velocidade média percorrido pelo corpo ao longo de um percurso de distância d. E a potência instantânea é a medida da quantidade de trabalho realizado em um processo durante um intervalo de tempo muito pequeno, ou seja, infinitesimal. Podemos dizer, portanto, que a potência instantânea é a taxa de variação da quantidade de trabalho durante o intervalo de tempo que tende a zero. Então, está muito próximo do zero tempo, já que é um espaço de tempo muito pequeno. Então, seria a variação do trabalho dividido pela variação do tempo. A potência instantânea é usada para calcular a taxa de realização de trabalho a cada instante durante um determinado processo. Por isso, quanto menores os intervalos de tempo, mais precisas serão as aferições da potência instantânea. E a potência mecânica é definida como a taxa de variação das formas de energia relacionadas ao estado de movimento de um corpo. Podemos calcular a potência mecânica de um corpo em movimento por meio das variações de sua energia cinética e de sua energia potencial gravitacional ou elástica. Por exemplo, então, a potência associada à transformação da energia mecânica, entretanto, só se aplica a sistemas dissipativos, aquelas que apresentam atrito, uma vez que na ausência de atrito e de outras forças dissipativas, a energia mecânica dos corpos mantém-se constante. Então, de acordo com o teorema do trabalho, energia, é possível calcular a quantidade de trabalho aplicado a um corpo pela variação da energia cinética por ele obtido. Então, o corpo de massa M, ilustrado na figura, é acelerado pela ação de uma força F, tendo sua velocidade variada de velocidade inicial, V0, até velocidade final. Então, de acordo com o teorema trabalho-energia, o trabalho realizado sobre o corpo é dado por... Lembrando que a energia cinética é a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado divididos por 2. Então, se eu trabalho a variação dessa energia cinética, a gente, pela dedução de fórmula, vai ter trabalho igual a massa que multiplica velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado divididos por 2. Dessa forma, a potência mecânica relacionada a esse movimento pode ser calculado por meio da seguinte equação. Massa, que multiplica a velocidade final ao quadrado divididos por 2, menos massa, que multiplica a velocidade inicial ao quadrado divididos por 2, tudo isso dividido pela variação do tempo. E a potência mecânica é definida como a taxa de variação das formas de energia relacionadas ao estado de movimento de um corpo. Podemos calcular a potência mecânica de um corpo em movimento por meio das variações de sua energia cinética e de sua energia potencial gravitacional ou elástica. Então, exercício número 15. Uma estrela de nêutrons é o objeto astrofísico mais denso que conhecemos, em que uma massa maior que a massa do Sol ocupa uma região do espaço de apenas alguns quilômetros de raio. Essas estrelas realizam um movimento de rotação, quer dizer, ao redor do seu próprio eixo, né?
emitindo uma grande quantidade de radiação eletromagnética a uma frequência bem definida. Quando detectamos uma estrela de nêutrons através desse feixe de radiação, damos o nome a esse objeto de pulsar. Considere que um pulsar foi detectado e que o total de energia cinética relacionada com seu movimento de rotação equivale a 2 vezes 10 elevado a 42 joules. Notou-se que após um ano, o pulsar perdeu 0,1% de sua energia cinética, que é a energia do movimento, né? Principalmente em forma de radiação eletromagnética. A pergunta é: a potência irradiada pelo pulsar vale? Se necessário, utilize a aproximação de um ano, que vai corresponder a 3,6 vezes 10 a 7 segundos. Quer dizer, como a gente tem que usar o tempo em segundos, né? A gente tem que transformar o tempo de um ano para segundos. Então, aplicando a fórmula, a gente tem a variação da energia, dividir pela variação do tempo. Esse 0,001 é a porcentagem de radiação que foi perdida. Então, a gente tem que multiplicar isso por 2, que multiplica 10 elevado a 42, dividido pelo tempo, que é de 3,6 vezes 10 elevado a 7. Ou seja, a potência vai ser de 5,6 vezes 10 elevado a 31 watt. Exercício 16. Em uma construção, um operário utiliza-se de uma roldana e gasta em média 5 segundos para erguer objetos do solo até uma laje. Desprezando os atritos e considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a potência média e a força feita pelos braços do operário na execução da tarefa foram respectivamente. Aqui eu não achei a figura para colocar, mas a massa do objeto era de 30 quilos, e a altura, esse operário subia esse objeto até a laje, era de 5 metros. Tá? Então, a gente tem a força resultante igual a massa vezes a aceleração. A aceleração ele não forneceu, ele só forneceu a gravidade. Lembrando que a força vai ser igual ao peso. Tá? Então, substituindo, a força é a massa vezes a aceleração e o peso é a massa vezes a gravidade. Então, fazendo a conta aqui, a gente consegue achar a aceleração multiplicando 30 por 10, né? A massa vezes a gravidade, igual a 30, que multiplica a aceleração. Ou seja, isolando a aceleração, a gente vai ter 30 divididos por 300, aliás, dividido por 30, que dá 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo o valor aqui, a gente consegue achar a força. Então, a força resultante igual a massa vezes a aceleração. A massa é 30, a aceleração que a gente achou é 10, ou seja, a força resultante vai ser de 300 newton. E agora, substituindo na equação da potência, a potência vai ser igual ao trabalho dividido pelo tempo. Lembrando que o trabalho é força que multiplica o deslocamento. A força a gente achou, 300 newton. A altura, no caso estava na figura, é 5, divididos por 5. Podemos cortar o 5 com 5 e a nossa resposta vai ser 300 watts. E o exercício número 17. Uma campanha publicitária afirma que o veículo apresentado na figura, que eu também não coloquei, mas tem 1.450 quilos, percorrendo uma distância horizontal a partir do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora em apenas 4 segundos. Desprezando as forças dissipativas e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a potência média em watts, desenvolvida pelo motor do veículo nesse intervalo de tempo, é aproximadamente igual. Como ele deu tempo em segundos, deixa eu colocar a canetinha aqui, fica mais fácil de eu enxergar.
Não foi, tá aqui. Então, a gente tem que transformar os 108 km por hora em metros por segundo, tá? Então, basta dividir por 3,6, ou seja, a velocidade em metros por segundo vai ser de 30. Então, vamos achar a aceleração. Aceleração, lembrando daquela fórmula lá da cinemática, velocidade dividido pelo tempo. Ou seja, aceleração igual a 30 dividido por 4, a aceleração vai ser de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, para achar força, massa vezes aceleração, a massa do veículo, 1.450 quilos, multiplicado pela aceleração, que é 7,5, a gente vai obter 10.875 newton. Agora, temos que calcular o trabalho também, porque ele não forneceu. Então, o trabalho é força vezes o deslocamento. A força, 10.875, que multiplica 120. Tá? Se a velocidade dele era de 30 metros a cada segundo, tá? Em 4 segundos ele se deslocou 120 metros. Tá? Então, tá aqui. Isso vai dar 1.305.000. Jogando agora na fórmula da potência, a potência vai ser igual a 1.305.000, aqui faltou um zero, divididos por 4, que foi a variação do tempo. Ou seja, a potência vai ser de 326.250. Colocando em potência, vai dar 3,26 vezes 10 elevado à quinta. Então, a nossa vírgula veio para cá e pulamos, né? A nossa vírgula foi 5 casas para a esquerda. Então, 10 elevado a 5 watts. E encerrando a nossa apresentação, encerrando o compartilhamento. Muito obrigada. Tchau, tchau.